conferir. Tá. E me diz uma coisa, para quem ainda não conhece o que é camuflagem estética, como é que tu me explica? A camuflagem estética é um procedimento que tem como objetivo neutralizar manchas, estrias, cicatrizes. O principal foco, na verdade, a principal procura que eu tenho é para quem faz cirurgia estética. A cicatriz não fica legal, independente do trabalho do cirurgião ser ótimo. Depende muito da cicatrização de cada paciente, Da né? pele. Da pele, de como vai reagir, dos cuidados seguidos também em casa, né? Porque às vezes não seguem totalmente os cuidados. E aí, com isso, a cicatriz fica feia, fica escura, fica com partes diferentes, né? E aí a camuflagem consegue neutralizar esses tons, trazendo mais harmonia e naturalidade, deixando mais próximo ao tom da pele. Tu sabe que isso é uma curiosidade também. Sobre as cicatrizes, já vi, a Bruna posta muito no Instagram dela, então a gente consegue acompanhar. Mas existem outras dúvidas. A exemplo, eu vi que também tem de manchas, manchas da pele, manchas, não sei se é da idade que diz. Além dessa questão das cicatrizes, quais são as outras situações mais comuns das pessoas te procurarem para fazer? Tem bastante procura das manchas de pele, que são manchas de sol, às vezes também causada pela idade ou por não usar Aquelas protetor solar. branquinhas, assim. Isso, a gente chama de sardas brancas ou leucodermia gutata, que é o nome mais técnico, né? E essas manchas não tem o que fazer. Inclusive, teve uma paciente que eu atendi que uma dermatologista indicou indiretamente, né? Falando sobre o procedimento. E a gente consegue neutralizar, né? Não quer dizer que vai sumir completamente, mas a gente vai deixar muito menos imperceptível, Harmonizar. mais harmônico, mais próximo do tom da pele, fazendo com que não dê aquele contraste gigantesco, né? Também tem a procura das estrias, que tem As pessoas, estrias. a maioria das pessoas hoje em dia tem estrias, seja de gestação, crescimento, né? Às vezes a gente engorda rápido, emagrece rápido demais e também tem essa elasticidade da pele. E a gente também consegue camuflar, deixando sem esse contraste entre a pele e a estria. Bruna, eu tenho uma dúvida aqui. É qualquer tipo de mancha que tu pode fazer ou não? Existem manchas que não pode tocar. Por exemplo, vitiligo. Eu ia falar. O vitiligo, ele precisa estar estabilizado e a gente precisa ter aprovação médica para poder mexer nesse tipo de Mas mancha. pode vir a mexer, se for o Pode, caso. se tiver estabilizado, porque o vitiligo é uma doença autoimune, né? Então, Exato. se a gente mexer e não tiver autorizado, principalmente por um médico, a gente pode ativar as células de defesa e aí fazer com que fique pior, né? Esse processo não é porque pode fazer que a gente vai fazer de qualquer jeito. Então, existem procedimentos que tu precisa seguir, né? Eu perguntei porque eu tenho vitiligo. Sim. E aí, essa é uma curiosidade. Apesar de que o meu, acho que nem tu falou, não é ativo. Há muitos anos eu tenho, ele reduziu e parou. Ele tá estacionado, é bem fraquinho que eu tenho aqui em cima do olho e bem pouquinho no joelho. Mas eu sei que muita gente se incomoda. Tem o vitiligo que toma conta do corpo, fica tudo branco, ok, até às vezes fica harmonioso, vamos dizer assim. Sim. Mas às vezes é só uma mancha e isso incomoda muito as pessoas. Tem a questão também do melasma, né, que tu fala. Eu vi um antes e depois bem legal sobre o melasma da Bruna. Mas existe alguma dúvida que as pessoas sempre têm antes de fazer e tu te pega assim? Sim, perguntam bastante se dói para fazer o Se procedimento. dói, era o que eu ia perguntar. É uma dúvida muito comum. E eu uso um anestésico tópico, né? A gente não faz manipulação de anestésico em seringa, mas a gente usa uma pomadinha anestésica que reduz bastante a questão do desconforto. Inclusive, eu falo para as minhas pacientes que teve uma paciente que eu tive que acordar ela depois. Porque ela relaxou tanto. Dormiu totalmente. E eu tava fazendo na areola dela, então, tipo. Mas imagine, é para ser um lugar sensível, né? Só que também, em casos de cicatrizes, a pele fica um pouco menos. Ela perde a sensibilidade, Entendi, né? ali na cicatriz, Então, verdade. fica mais tranquila ainda de fazer. E aqui eu vi que as pessoas perguntaram: mas fica artificial? Não. Não vai ficar, por exemplo, que nem o contraste ali da pele, né? Que é quando tem a cicatriz ou quando tem a mancha. Vai ficar bem mais natural, bem mais harmônico, até porque a gente dilui o pigmento, manipula ele para ficar mais próximo possível. Tu faz testes ali de tom, né? Sim, eu faço o teste do tom perto da área a ser tratada, né? Para ficar o mais próximo possível. A gente não pode falar que vai ficar totalmente igual, mas que vai neutralizar muito bem. Sim, eu percebo que quando a gente conversa, tu transmite muita segurança. E eu acho que isso veio com o tempo. Como é que foi a tua trajetória até chegar aqui? Eu passei por bastante coisa. Vim para Farroupilha, eu não sou daqui, né? Faz 8 anos que eu moro aqui. Inicialmente eu vim para
estudar direito, que eu tinha o desejo de fazer faculdade, a gente tem aquele desejo quando sai da escola, preciso fazer alguma coisa, ser útil na vida. Sim, tem E que aí, às vezes, decidir. a gente, pressionada, acaba decidindo por uma coisa É que talvez verdade. não se identifica tanto, né? Então, eu tinha essa cobrança, e aí eu vim pra cá, consegui o FIES, a gente se mudou completamente de vida. Não me arrependo nem um pouco de ter vindo para Farroupilha, me ajudou bastante em questão de crescimento, em várias possibilidades, na verdade. Aí eu trabalhei em lojas, fiz a faculdade por anos, só que daí começou a pandemia, tudo Uhum. mudou, né? A pandemia foi um divisor de águas para muitas pessoas, né? Foi. E aí com a pandemia a faculdade ficou péssima. Não, eu A tentei distância ficou. continuar, depois voltou, mas não tinha professores. Eu tentei continuar, não deu certo. Aí eu pensei, vou fazer alguma coisa, né? Que eu era vendedora e ganhava pouco e não era reconhecida. E aí ficava horas para fechar um pedido, alguma coisa, batendo meta, e mesmo assim não era o suficiente. Eu pensei, vou fazer alguma coisa que eu já tinha o desejo, sempre gostei muito da área da beleza, mas não sabia por onde começar. Antes de trabalhar no meu último emprego de carteira assinada, eu fiz um curso de maquiagem, mas acabei não investindo também na profissão. Aí fui trabalhar nessa loja e, desmotivada, pensei em alguma coisa que eu pudesse fazer. Aí eu comecei a pensar e encontrei os cílios, que era algo que não era um custo muito alto para investir em questão de materiais, curso, e fui atrás disso. Daí foi com que eu comecei com a questão dos cílios. No começo foi bem difícil, pensava em desistir várias vezes. Até minha mãe me motivava bastante, falava que eu ia conseguir, que tava ficando bonito, e eu chorava, falando, meu Deus, isso aqui não é pra mim. Muito difícil, Muito meu Deus. difícil, eu odiei. Depois que eu fiz Todo o curso, início é desafiador. sim, depois que eu fiz o curso, eu odiei fazer cílios. Só que eu já tinha investido, já tinha alugado sala, já tinha feito tudo, graças a Tu Deus. vê que curioso E aí eu isso. não desisti, daí eu continuei até que E tu comecei a fez outros gostar. cursos depois disso. Sim, fiz outros cursos, Foi se daí fiz mais aperfeiçoando. cursos de cílios, daí comecei a investir na sobrancelha, daí depois fiz de micro. Que é uma E referência, né, Bruna? Hoje, claro, tu é referência em camuflagem, mas esse dos cílios e da sobrancelha e da micro já é há muito tempo, né? sim, a micro eu já faço há 3 anos também, já tenho um bom tempo. Os cílios foi o que eu comecei, eu ainda tenho as minhas clientes de cílios, né? Não vou abandonar elas porque elas não querem. Mas o foco hoje tá na micro, tá na camuflagem. E aí depois, por indicação de uma amiga que veio me falar sobre esse procedimento, ela falou, Bruna, tu já viu esse procedimento? Combina super com a tua área e tal. É um Verdade. mercado que não é tão explorado, já existe há um bom tempo, mas muita gente não fala, muita gente não conhece e não é um mercado saturado. Por exemplo, se tu for ver em cílios na cidade, quantas tem Muito. sobrancelha, Uhum. tem muitas pessoas. Tem. E esse procedimento não tem ninguém que faça. Até então, só eu que fazia. Agora descobri que tem mais uma Tem pessoa que alguns. faz. Mas É, não é um mercado que, tipo, tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa, né? Sem falar na autoestima que a gente consegue recuperar. com E certeza. fazendo esse procedimento, estudando sobre, comecei a me apaixonar, comecei a gostar cada vez mais. E quando eu vejo tipo, a diferença que causa na vida da paciente ali, a transformação que a gente consegue com um resultado satisfatório, é completamente diferente. É muito legal, Bruna. E agora tu tá num lugar lindíssimo lá, com a tua sala, todo mundo tem que ir lá e conhecer. E me diz uma coisa, agora depois de todo essa transformação que tu causa na vida das pessoas, né, na autoestima das mulheres, isso é bem importante. Tem gente que se incomoda mesmo com estria, com mancha. Eu volto a dizer, eu me incomodava muito, muito com a questão das manchas. Eu tinha manchas no olho enormes, e como uma mulher que queria ficar bonita, aquelas manchas me incomodavam bastante. Então, a gente sabe o quanto, muitas vezes, uma marca impacta na nossa autoestima. Sim. Só que também a gente fica meio preocupado a se entregar a qualquer profissional, né? E como que a gente sabe se está escolhendo um bom profissional para fazer um procedimento como esse? Existe um protocolo, um padrão? Sim, existe um protocolo, a gente sempre parte da questão da avaliação, né, para ver se a paciente está apta a fazer o procedimento ou não, porque existem algumas contraindicações, problemas de saúde, a cicatriz, por exemplo, tem que estar já 100% Sim. cicatrizada. Existe um tempo de cicatriz? Não, depende do corpo da Sim, pessoa também. existe em média de 6 meses a um Ah, ano meu, para que esteja importante. estabilizado, né? Isso se não teve nenhuma complicação Uhum. pós-cirúrgica, que acontece bastante. Estrias também, existem o caso de estrias mais recentes, que daí é um protocolo, estrias mais antigas é outro protocolo.
Perfeito. manchas. Então a gente sempre parte da avaliação para entender. A gente consegue fazer uma avaliação prévia por fotos no WhatsApp também, para tirar algumas dúvidas, passar médias de valores, né? E aí tem toda uma anamnese. O protocolo ele é 100% personalizado. Às vezes as pacientes me perguntam, qual que é o valor? O valor, primeiro eu preciso entender qual que é o problema, a questão de cada paciente, né? Porque, como eu sempre falo, a camuflagem ela não é um procedimento genérico, em que em qualquer pessoa a gente vai aplicar a mesma técnica. A mesma técnica, não? Não, então a gente sempre manipula o tom de acordo com o fototipo, com a pele da paciente. Tem casos em que numa cicatriz a gente precisa trabalhar de duas formas, uma neutralizando, outra colocando cor. Então, sempre a cicatriz, a mancha, vai dizer o que a gente tem que fazer, aquilo que a gente precisa seguir. Muito legal. E deixa eu te perguntar sobre essa questão da camuflagem. Tu estava me contando que tu tem agora um aplicativo, um sistema. Porque às vezes a pessoa chega lá e diz assim, eu quero fazer, mas e se não ficar bom? E se ficar de um jeito diferente? Hoje tu tem como avaliar e mostrar para a paciente como ficaria esse procedimento, como é que funciona esse sistema que tu está usando? Sim, hoje ali na clínica, né, eu estou inovando bastante, buscando atualizações e tudo para entregar o melhor para as pacientes e trazer essa segurança que elas precisam na hora de escolher um profissional, né? Então, eu consegui ir atrás de um aplicativo em que eu conseguisse fazer uma simulação na avaliação para mostrar legal. o resultado esperado no caso da paciente, né? Porque é muito fácil mostrar ali uma foto de outra pessoa. Ela vai ver que teve um resultado, mas não é no caso dela. Então, com o aplicativo, eu sempre gosto de falar que é uma simulação, mas a gente consegue mostrar perto o mais próximo possível de como ficaria. De como ficaria no caso muito dela. Legal, porque muita gente